Muito obrigado. Eu agradeço a mesa pela oportunidade, agradeço o companheiro vereador Robson Cireia, que oportunizou a gente estar participando hoje. Eu gostaria de pedir licença a todos, caso eu possa tirar a máscara, pelo menos para falar aqui no púlpito, por enquanto. Bom, o assunto a ser tratado hoje é um assunto bastante relevante para o município de Cuiabá, para o estado de Mato Grosso, com toda a modéstia que eu puder falar aqui junto aos senhores, que tenho certeza que ele reflete a expectativa de muitos cidadãos cuiabanos e mato-grossenses, que é falar da questão da importância do Rio Cochipó como patrimônio natural e cultural de Cuiabá, de Mato Grosso. Primeiro, destacar por que a gente está falando hoje sobre esse tema. A importância, a intenção de debater o Rio Cochipó começou a partir da campanha de 2020 para o município de Cuiabá, onde nosso companheiro Robson Cireia se candidatou. E naquele momento, nós enfrentávamos uma situação de muita seca na região como um todo, e Cuiabá estava sendo muito afetada por incêndios florestais. E a região de Chapada dos Guimarães, a região das áreas mais altas da bacia do Rio Cochipó, estavam sendo afetadas por incêndios. Então, nós fizemos um debate sobre as queimadas, e chegamos a algumas conclusões naquele momento. Em primeiro lugar, quando a gente fala de Rio Cochipó, a gente está falando, na verdade, não só do município de Cuiabá, a gente precisa falar também de Chapada dos Guimarães. Por quê? O Rio Cochipó é um rio, é uma veia pulsante aqui na região de Cuiabá, que integra os dois municípios, Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Porque o Rio Cochipó nasce nas áreas mais altas em Chapada dos Guimarães, na região onde algumas pessoas talvez conheçam, que é o Horto Municipal de Chapada dos Guimarães, e desce cortando o Vale da Chapada, onde ele forma a Cachoeira do Véu de Noiva. Até aquele momento ali ele é chamado de Cochipó Mirim, vai receber esse nome de Cochipó quando ele recebe as águas do Rio Mutuca. Essa região é importante, nós chegamos a essa conclusão naquele momento, por quê? Primeiro porque tem uma questão histórica, cultural. O Rio Cochipó foi um dos caminhos onde os colonizadores chegaram à nossa região. Escutando agora o hino de Cuiabá na abertura da sessão, quando o hino diz que Cuiabá é rica de ouro, o hino está falando da região do Rio Cochipó, especialmente, que foram onde as primeiras lavras de ouro foram fundadas em 1719, onde depois foi formado ali naquela região o famoso Arraial da Forquilha, onde hoje a gente ainda pode visitar o Cochipó, lá no Cochipó do Ouro. Essa região ela é repleta de comunidades tradicionais, de ribeirinhos, de quilombolas. Temos aí, para quem segue sempre para a Chapada, pela rodovia MT-251, que é uma rodovia estadual, também uma rodovia banhada pela região, pela bacia do Rio Cochipó. A gente pode ver as comunidades ao longo da rodovia, Rio dos Peixes, a comunidade de São Jerônimo, logo abaixo do Morro de São Jerônimo, a própria comunidade do Cochipó do Ouro, o Arraial dos Freitas. Então, a gente pode dizer que o Rio Cochipó é parte fundamental daquilo que a gente chama de cuiabania. Todos que moram em Cuiabá há muito tempo, mesmo aqueles que não nasceram aqui, sabem do histórico de lazer que é o Rio Cochipó, de poder ter utilizado o Rio Cochipó em alguns balneários, dentro do próprio município de Cuiabá, onde ele ainda era balneável. Eu mesmo sou um caso, que cheguei aqui em Cuiabá em 1988, eu não sou pau rodado, acho que eu sou pau fincado, porque não tenho mais vontade nenhuma de sair daqui da região, e a gente podia aproveitar o Rio Cochipó na região do Boa Esperança para balneabilidade. A nossa região, onde hoje está o Rio Cochipó, foi caminho também, depois disso, de várias expedições, algumas históricas com cunho político, outras com cunho científico. A gente pode destacar em 1827, quando a expedição Langsdorff passou pela região, subiu as morrarias da Chapada, onde estão as primeiras, talvez, mais conhecidas gravuras sobre a paisagem da nossa região, feitas pelo Adrien Tounet e pelo Hércules Forrans, que inclusive é considerado hoje mundialmente o inventor da fotografia. O inventor da fotografia esteve aqui na região de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, na bacia de Cochipó, em 1827, quando pôde pintar o famoso quadro do Véu de Noiva, que era chamado, inclusive a nossa cachoeira era chamada de Bocaina do Inferno, ela passou a ser chamada de Véu de Noiva a partir do início do século XX, com poemas de Dom Bosco, de Dom Aquino Correia, perdão.
A região também recebeu a expedição promovida pela busca da Atlântida pelo Coronel Fawcett, que ficou famosa no mundo inteiro. Ele também passou por essa região nossa aqui. E depois, mais recentemente, recebeu a visita do Cavaleiro da Esperança com a coluna Prestes, já no século XX. Essa região na alta cabeceira do Cochipó é formada, tem algumas áreas protegidas, que são unidades de conservação criadas pelo poder público, né, para proteger a natureza da região. Antes eu queria destacar um pouquinho o que significa o Rio Cochipó. O Rio Cochipó é um rio que começa nascendo no Planalto da Chapada dos Guimarães e vai desembocar na Depressão Cuiabana, na região hoje da comunidade tradicional de São Gonçalo Beira-Rio. Ele corta grande parte da cidade. Ele é um rio de extensão de 82 quilômetros e a sua bacia, né, ou seja, o rio e seus tributários drenam aproximadamente 680 quilômetros quadrados. Cerca de 22% da área urbana está dentro da bacia do Rio Cochipó, né? E destacando que o município de Cuiabá, são mais ou menos 600 mil habitantes, em números aproximados, 98% da população de Cuiabá é uma população urbana, né? Importante a gente levar isso em conta quando a gente está falando do cuidado com a bacia hidrográfica, como é a bacia do Rio Cochipó. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente da sua importância para abastecimento humano de Cuiabá. Do ponto de vista ambiental, essa bacia do Rio Cochipó ela tem variadas formações, que vão desde desertos até áreas marítimas, né? Como é o caso todo mundo já ouviu falar que Chapada já foi mar. A região da bacia do Cochipó, onde é a Chapada dos Guimarães, é formada por rochas marítimas de cerca de 400 milhões de anos, onde a gente consegue encontrar os bivalves, aquelas conchinhas, né? Até áreas mais recentes, que são as áreas famosas do Portão do Inferno, onde a gente consegue ver os formatos de ruínas, que são as ruínas formadas pelos desertos mais recentes da formação Botucatu. Essa região, pela sua fragilidade, recebeu atenção a partir da década de 80 com a criação de algumas unidades de conservação. Uma delas é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O Parque Nacional é uma área federal e ele tem 33 mil hectares protegidos. Quase todos esses 33 mil hectares estão na bacia do Rio Cochipó. De toda a extensão do Parque Nacional, cerca de 65% do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães está exatamente no município de Cuiabá e 35% de Chapada dos Guimarães. Infelizmente, ainda Cuiabá tem as costas viradas para essa área protegida e para a importância que ela pode ter, inclusive, no desenvolvimento econômico regional, sendo que a maior parte dela está localizada aqui na região. Além do Parque Nacional, outras unidades, como as reservas particulares da Mata Fria e de São Luís, também protegem as nascentes do Rio Cochipó. Além das unidades de conservação federais, temos as unidades de conservação estaduais, cuja gestão é a responsabilidade da SEMA, como a Estrada Parque, que vai do trevo da polícia até o mirante da Chapada dos Guimarães, a APA da Chapada dos Guimarães, que cobre 251 mil hectares na região, e o Parque do Zé Boloflor, por exemplo, que está dentro do município de Cuiabá e é uma área importante na bacia do Rio Cochipó, especialmente na sua área baixa da sua bacia. Além disso, Chapada dos Guimarães e Cuiabá também criaram unidades de conservação na sua região. O Horto da Chapada dos Guimarães, onde o Cochipó nasce, é um parque natural municipal. O Horto Florestal de Cuiabá é uma área também criada com objetivos recreativos e de proteção ambiental, além de outras unidades de conservação criadas no município de Cuiabá, como as áreas de margens, por exemplo, do Rio Cochipó. Apesar de toda essa diversidade ambiental, a bacia sofre alguns impactos ambientais importantes para se mensurar, como o desmatamento, as ocupações irregulares, atividades ilegais como o garimpo, por exemplo, motocross na região da bacia, da área do quebra-gamela, da morraria protegida por lei, e incêndios florestais. Só para demonstrar um histórico, no ano de 2015, a região da bacia do Cochipó teve registrados 773 focos de calor. Já em 2019, esse número dobrou, pelo menos um pouco mais que o dobro, foi quase 1.700 focos de calor. Esses dados são importantes para demonstrar o quanto essas áreas estão sendo atingidas por incêndios florestais, que tem impacto direto sobre a saúde do trabalhador, da população cuiabana. Além disso, a fragmentação da paisagem com a criação de estradas irregulares tem impacto significativo sobre a fauna e sobre acessos ilegais a áreas protegidas. Apesar de ser afetada por grande parte da poluição também, do município de Chapada dos Guimarães, menos, mas mais toda
toda essa bacia, essa importante riqueza ambiental da bacia está sendo afetada por esses problemas ambientais. Vimos agora recentemente o embargo de várias áreas de loteamentos irregulares nessa região, de Chapada dos Guimarães e Cuiabá, do Cochipó do Ouro, incêndios florestais. E a importância do Rio Cochipó, para finalizar a minha fala, presidente, a estação de tratamento de água do Tijucal, que colhe água na bacia do Rio Cochipó, trata diretamente cerca de 39% da população de Cuiabá, somada com Copema mais 6%. Cerca de pelo menos 45% da população de Cuiabá bebe água da bacia do Cochipó. É necessário que a gente possa, essa Casa de Leis, o Executivo Municipal, não vire as costas para o Rio Cochipó, porque sabidamente ele é um patrimônio natural e cultural. Primeiro quero agradecer o Fernando, em 10 minutos conseguiu fazer um resumo muito importante do nosso Rio Cochipó. Eu lembro que quando eu tinha lá uns 8 anos, eu morava ali na Chácara dos Pinheiros, e as crianças saíam juntas e eu aprendi a nadar ali na Chácara dos Pinheiros, tinha festival de praia, eu aprendi a nadar no Rio Cochipó. Tinha um festival de praia também ali do Jardim dos Ipês, no bairro próximo ao Tijucal. O Rio Cochipó era um rio da vida do povo cuiabano, de conviver com ele, de viver o Rio Cochipó. E nós fizemos durante a campanha um debate com o Fernando, um estudo para vir aqui hoje, né, apresentar resumidamente tudo que o Fernando apresentou aqui. Ele apresentou a questão ambiental e os incêndios que estão acontecendo nessa região, e é tão importante para Cuiabá. Ele apresentou a questão cultural. O Rio Cochipó faz parte da cultura cuiabana, da vida cuiabana. A questão do lazer, nós precisamos defender, precisamos fazer com que esse rio volte a ser um lugar de lazer do povo cuiabano. Nós precisamos também fazer essa ligação entre 65% do Parque Nacional da Chapada, é nós aqui, vereadores de Cuiabá, que temos que cuidar. 65% do Parque Nacional da Chapada, e o Rio Cochipó vem disso. Então, várias questões estão colocadas aqui, as comunidades que existem, quilombolas tradicionais que estão, esses condomínios que estão abrindo com terreninho pequeno, um monte de terreninho. Bom, vou tentar resumir aqui, que eu me empolgo, né? A gente está fazendo um debate histórico de meio ambiente. Eu sou professor de história, mas eu sou muito ligado a essa questão ambiental também. E a nossa questão aqui é chamar a atenção nesse período que eu vou estar aqui, da cidade, de vocês vereadores, do prefeito, para olhar para o Rio Cochipó. Ações de defesa do rio, ações de levantar a importância cultural, do meio ambiente do Rio Cochipó, e vamos aprofundar na discussão e vamos também fazer surgir ações concretas que possam valorizar tudo o que o Fernando falou aqui, de história, de meio ambiente, e uma coisa tão envolvida na vida do povo cuiabano, e que, como ele disse, Cuiabá está de costas para o Rio Cochipó. Temos que, então, criar legislações. Bom dia quem está participando aqui hoje, bom dia aos vereadores, vereadora. Eu vim aqui falar um pouco de duas questões, né? Ontem teve um ato no CAPS, lá do Jardim Gramado, né? Na verdade, bairro Copema. O que aconteceu é que houve um processo de seleção do Estado e vão contratar funcionários para a saúde mental, e lá em especial de crianças, e vão desmontar toda a estrutura do CAPS. E aquele local ali é um local muito conhecido por mim, porque eu tenho um amigo que a filha dele foi tratada lá, autismo crônico. E as crianças ali, o tratamento dado ali é muito bom pelos servidores. Mas se você entra lá, se você vê a estrutura, já na entrada é a porta enferrujada, sem piso em metade da entrada. E aí o que eles vão fazer agora?
Eles vão desmontar toda a equipe, vão reduzir e vão contratar após o processo seletivo, ou seja, vão destratar pessoas que estão há 10 anos atendendo gente ali, 15 anos atendendo gente ali, vão destratar com doutorado, mestrado, especializações, e vão recontratar outras pessoas, ou até mesmo as mesmas, com um salário de 50% do valor, um salário bem menor, e a avaliação, o teste seletivo, não levou em conta uma série de qualificações, ou seja, teve gente que era doutor e que estava atrás de gente que não era doutor. Uma série de irregularidades, e chegou no gabinete um convite para participar desse ato. É uma questão estadual, mas a gente está investigando, parece que a mesma empresa que fez essa seleção, faz seleção aqui em Cuiabá. E cheia de irregularidades. Então, uma coisa que eu vou investigar, mas de cara eu quero dizer para vocês que o ato foi um ato importante, a gente ocupou o espaço, viu a situação, e a saúde mental aqui do município precisa ser vista. Eu vou também fazer uma volta nesses locais, mas de pronto a gente atendeu essa manifestação e de pronto disse que aqui a Câmara de Vereadores, o meu gabinete, mas não só o meu gabinete, mas a Câmara de Vereadores, precisa ser informada sobre isso. Convidei as pessoas para virem, passarem no gabinete de vocês e explicarem um pouco dessa situação. Afinal, é a saúde mental de moradores da nossa cidade, da cidade de Cuiabá, e que nós precisamos fazer. Estava lá o deputado Lúdio Cabral, estava eu, o presidente do sindicato do CISMA, e o presidente do sindicato dos professores da UFMT, além de estudantes de alguns cursos, em especial do curso de psicologia, e a professora que conduziu também aquela atividade. Então, nós fizemos essa ação. A outra questão que eu queria ressaltar aqui, só para finalizar mesmo, é a importância do que o Fernando falou aqui, com o passar do meu tempo, né? Mas eu vou propor aqui em alguns dias uma audiência pública para a gente discutir o Rio Cochipó, e logo que a gente tenha o modelo, né, eu vou abrir para os demais vereadores, para a gente mobilizar para essa audiência pública juntos. É isso, obrigado, presidente.